Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre violência. Precisamos entendê-la antes de falar sobre paz. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa. Primeiramente, vamos falar da violência direta. Esse é o tipo mais visível de violência e, consequentemente, o mais conhecido. A violência direta se caracteriza por todo e qualquer ato que tenha como objetivo causar dano físico a alguém ou alguma coisa. Por conta disso, ela se manifesta através do comportamento humano e sempre há um ator a ser responsabilizado pela ação. Assim, os atos podem ir desde um tapa ou um soco, que são atos individuais de violência direta, até a guerra, que é a expressão máxima da violência direta de maneira coletiva. Violência estrutural. Esse é um tipo de violência indireta, em que não há apenas um ator identificável que cause essa forma de violência. Não há um único responsável concreto que possa ser responsabilizado pelas consequências, mesmo que o resultado final gere mortes ou sofrimento físico e psicológico. O que acontece é que, nesse caso, a violência se apresenta por meio da constituição e da estrutura do sistema socioeconômico. A disposição desigual desse poder na sociedade gera uma má distribuição no compartilhamento de recursos, perpetua a pobreza, a fome e dificulta o desenvolvimento. A má distribuição de poder também causa grande discrepância nas oportunidades de vida. O que acontece é que o sistema econômico algumas vezes falha na promoção da inclusão de indivíduos na estrutura social. Muitas pessoas, principalmente aquelas que têm menos de $2 por dia para a sobrevivência, não possuem acesso à educação, saúde, alimentação básica, sistema de transporte, além de integração com mercados de consumo. A violência promovida contra esses indivíduos é a fome, a miséria e a falta de acesso a recursos. Ela é estática e constante e está enraizada na sociedade. Isso faz com que muitas vezes ela seja vista com normalidade ou como parte natural do sistema. Violência cultural. De todas as violências, a cultural é a considerada mais sutil, indireta e duradoura através do tempo. Ela nasce na esfera simbólica, nas crenças e nos costumes dos seres humanos. A violência não está nas crenças e costumes em si, mas na forma como eles são utilizados para justificar ou legitimar formas de violência, sem que pareça ser errado. Essa violência se embasa em diferenças culturais, étnicas e de gênero, e pode se manifestar através da arte, religião, ideologia, linguagens e também a ciência. Podemos citar como exemplo o preconceito e a violência racial, que se utilizam das diferenças na coloração da pele para justificar discrepâncias salariais, criminalização e até perseguição de grupos.
O Ku Klux Klan, organização racista nascida no sul dos Estados Unidos no final do século XIX, é uma concretização dessa violência cultural. O grupo intimidava e agredia negros libertados da escravidão, em defesa da cultura, abre aspas, supremacia branca, fecha aspas, no país. Falaremos agora do Triângulo da Violência de Galtung. A ampliação dos conceitos de violência foi pensada pelo teórico Johann Galtung. Ele aponta que a violência direta é a única visível aos olhos, já que faz uso de ações violentas. Entretanto, ela é como a ponta de um iceberg. Se pararmos para analisar o que causa a violência direta, veremos que há muitos fatores por trás dessas ações violentas. Como exemplo, podemos usar as guerras santas, como as cruzadas. Elas foram guerras baseadas nas diferenças religiosas. Na Idade Média, a Igreja Católica organizou expedições militares, utilizando-se de violência com o objetivo de promover a expansão de sua religião e reconquistar o Santo Sepulcro, em Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano. Nesse sentido, a disparidade cultural escalou para um conflito na medida em que foi utilizada para legitimar o uso da violência direta para se impor como superior. Falaremos agora da paz negativa versus paz positiva. A primeira associação mental que fazemos ao falar de paz é o oposto da guerra. Neste caso, a paz é enxergada por aquilo que ela nega, ou seja, a violência e a guerra. A ideia de paz negativa parte dessa perspectiva de que a paz é um conceito negativo, por ser entendida como a mera ausência de violência direta. O conceito de paz foi expandido em 1969 pelo teórico Johann Galtung. Ele defende a chamada paz positiva. Mas o que é isso? A paz positiva é o entendimento da paz como algo que vai além da mera ausência de violência direta, já que busca também uma paz estrutural. A paz estrutural teria o objetivo de erradicar as desigualdades geradas pela organização do sistema socioeconômico, extinguir a violência cultural e integrar a sociedade tanto em nível individual quanto internacional. Entretanto, a paz não é uma tarefa fácil. São necessárias uma série de ações que atuem em conjunto, como políticas públicas que busquem a redução da pobreza e fome, ampliem o acesso ao ensino de qualidade, melhorem as condições de saneamento básico e acesso à saúde.
Operações de paz. Em certos casos de conflito, são necessárias mais do que políticas públicas. Aí entram as intervenções de paz. Essas são operações internacionais com o objetivo de restabelecer e desenvolver as condições de paz em um determinado local. Para isso, existem três tipos de operações. Primeiro, a chamada peacemaker, ou, em tradução literal, para o português, pacificação. É uma ação diplomática formal que se dá por meios pacíficos, ou seja, envolve rodadas de negociações envolvendo ambas as partes do conflito. Mediação utilizando terceiro ator de fora e imparcial ao conflito para conciliar e aproximar as duas partes. E assinatura de acordos e tratados para selar o fim dos embates e suas condições e restabelecer a paz entre as partes em conflito. Essa ação, em geral, trabalha mais com a perspectiva da paz negativa, pois seu principal objetivo é de que as manifestações de violência direta sejam contidas. Entretanto, as causas reais do conflito, como a redistribuição de poder, nem sempre são trabalhadas. Isso pode limitar a eficácia da ação e fazer com que alguns acordos sejam temporários, uma vez que a violência direta é apenas a ponta do iceberg. Um exemplo foi o Tratado de Versalhes, 1919, tratado de paz entre as potências europeias que determinou o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. O problema foi que a Alemanha não ficou satisfeita com os termos do acordo, considerando-o como uma imposição. Nele, foi estabelecido que o tamanho de suas forças armadas seria limitado, que o país deveria pagar uma indenização pelos danos causados pela guerra, que perderia parte de seus territórios fronteiriços e todas as suas colônias. As fortes imposições do tratado fizeram com que a nação se sentisse injustiçada e humilhada, além de prover poucos meios para que o país se reconstruísse da devastação causada pela guerra. Diante da insatisfação com os termos e de um contexto de crise política, social e econômica, o nazismo foi semeado na Alemanha em 1920. Assim, em 1933, iniciou-se o Terceiro Reich, ou Terceiro Império, e o nazismo foi consolidado no poder com a nomeação de Adolf Hitler ao cargo de chanceler, ou seja, primeiro-ministro. Além de outras ideias, o governante propagava um discurso ultranacionalista e defendia a criação de um espaço vital para a Alemanha. Para alcançar o objetivo de criar um império alemão, Hitler estabeleceu uma campanha de expansão territorial que culminou na eclosão da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Em última instância, o Tratado de Paz falhou ao não conciliar de forma adequada o poder entre as partes, deixando um lado extremamente insatisfeito, enfraquecido e com altas penalidades. Segundo acordo de paz, o peacekeeping, ou, em tradução literal para o português, manutenção da paz.
Configura-se como uma força de intervenção armada com o objetivo de separar as partes conflitantes e preservar a paz. Essa ação congela o conflito, mas mantém o seu status quo, já que não há diálogo ou interação entre os atores. O viés dessa operação é focado na paz negativa, por impedir a integração entre as partes e apartar o conflito para que a violência direta cesse. Porém, isso novamente não resolve o problema na sua raiz. A Operação de Paz da ONU no Chipre é um exemplo claro de peacekeeping. Na ilha, há uma disputa étnica envolvendo duas partes conflitantes. Os greco-cipriotas ao sul, maioria, e os turcos cipriotas ao norte, minoria. Em 1964, após um longo histórico de conflito na ilha e uma cultura de ódio recíproco entre os povos, uma força de paz da ONU, agindo sob mandado, se estabeleceu uma faixa no meio da ilha, com largura variável, porém com média equivalente a uma rua, que ficou conhecida como Linha Verde. A linha é considerada a fronteira oficial entre os povos em conflito. Possui patrulhamento e é uma combinação de sacos de areia, barricadas e arame farpado. A operação permanece até os dias atuais, evitando que as etnias voltem a ter atritos. Nota-se que a intervenção acabou com um conflito direto, porém não teve êxito em promover integração e resolver de fato as controvérsias, uma vez que a sua presença ainda é necessária para a manutenção da paz na região. Terceira manifestação de paz é chamado peace building, ou, em tradução literal para o português, construção da paz. Esse tipo de operação visa a construção ou a consolidação da paz e trabalha com a violência sob uma perspectiva estrutural. A ideia dessa intervenção é prover auxílio e meios para que um determinado país ou região desenvolva suas estruturas econômicas, políticas e sociais, e assim saia da situação crítica em que se encontra. A superação das causas estruturais de um conflito leva à superação das manifestações de violência direta, uma vez que essa é apenas a ponta do iceberg e pode estar ligada, por exemplo, a diferenças religiosas e étnicas, escassez de água ou comida, disparidades e má distribuição de poder, entre outras. Sendo assim, o foco dessa intervenção está na paz positiva, pois busca resolver as questões mais profundas e originárias do conflito, e não apenas a violência direta, que é uma consequência desses fatores. Contudo, é importante destacar que a condução dessas missões devem ser planejadas de maneira a não gerar dependência, mas sim desenvolvimento para que o país consiga seguir sozinho depois do período de operação. As missões devem ser projetadas levando em conta as características particulares da área e do conflito que ali impera.
é preciso também que a população nativa seja ouvida e suas lideranças inseridas no processo decisório. Caso contrário, essas missões de paz não têm eficiência e podem servir como uma justificativa de dominação e um instrumento de poder, no qual um interventor externo se instala no país para imperar e decidir da maneira mais conveniente aos seus interesses. Um exemplo de peace building é a MINUSTAH, instalada no Haiti em 2004, com o objetivo de restaurar a estabilidade política, social e econômica no país, após uma insurgência política em que o resultado foi a deposição do então presidente Jean Aristide. O fato é que a eleição de Aristide gerou grande insatisfação no país, principalmente da oposição, o que deu início a um processo de instabilidade e violência no país e gerou a necessidade de uma intervenção de paz. O processo de pacificação do país envolveu várias frentes de atuação: prover alimentos para a população, desarmar os grupos rebeldes, auxiliar no desenvolvimento econômico e institucional do país e realizar eleições. Após 13 anos, a missão chegou ao seu fim em 2017. Segundo dados da ONU, dentre os resultados está a situação política mais estável, com a realização da eleição presidencial, o maior nível de segurança no país, uma vez que os grupos rebeldes foram contidos, e a reestruturação e treinamento da polícia haitiana. Contudo, a intervenção falhou em melhorar a economia ou a situação de pobreza que ainda persiste no país. Além disso, para a população haitiana, a longa duração da missão gerou insatisfação por conta da perda de autonomia quanto às decisões internas sobre o futuro do país. A missão ainda esteve ligada a um surto de cólera no país, por conta de soldados nepaleses contaminados que trouxeram a doença, e a casos de soldados ligados a abusos e exploração sexual. Paz, uma jornada a longo prazo. A paz é um processo complexo que exige mais do que apenas a extinção dos embates violentos diretos. É necessário que se identifiquem as causas raízes dos conflitos, que podem ser de origens diversas, desde questões ideológicas até desigualdades dos mais diversos tipos ou escassez. A partir daí, é importante que se realize uma abordagem multilateral que trabalhe ininterruptamente com o desenvolvimento de diversas áreas da sociedade em conjunto: educação, saúde, segurança, economia, política e até mesmo a cooperação internacional. Contudo, a singularidade de cada conflito faz com que não exista uma receita de bolo para a paz. Cada solução deve ser projetada levando em conta não só o contexto e as suas causas, mas também as particularidades das populações afetadas.
Bem, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!